Nós sabemos que na medicina chinesa, todas as doenças, todos os distúrbios, eles ocorrem devido ao desequilíbrio entre o yin e o yang. Então, tudo funciona bem quando há equilíbrio entre as duas energias, o yin e o yang. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito específico, muito voltado para a medicina tradicional chinesa, que são os 5 elementos, as emoções e a acupuntura. Nós sabemos que na medicina chinesa, todas as doenças, todos os distúrbios, eles ocorrem devido ao desequilíbrio entre o yin e o yang. Então, tudo funciona bem quando há equilíbrio entre as duas energias, o yin e o yang. Quando a gente traz para a nossa medicina ocidental, nós sabemos que o yin é o sistema nervoso parasimpático e o yang é o sistema nervoso simpático. Então, o simpático relacionado ao estresse, ao cortisol, à noradrenalina, à fuga ou luta, ao ritmo alucinado que muitas vezes a nossa sociedade está vivendo, e o parasimpático é o zen, é a calma, é a respiração pausada, a frequência cardíaca mais baixa. Então, é o parasimpático nos trazendo o equilíbrio e é onde nós deveríamos permanecer por mais tempo. Então, a medicina chinesa, ela busca sempre horas em que nós estamos numa energia mais yang e horas em que nós estamos numa energia mais yin, trabalhando sempre na busca desse equilíbrio. Como eu mencionei, infelizmente na nossa sociedade moderna, até nós temos inclusive filmes como o Divertidamente, sugiro para vocês assistirem esse filme, quem não conseguiu assistir ainda, ele nos traz muito a questão da vivência das emoções e o olhar positivo ou negativo a respeito de cada uma delas. E aqui eu vou trazer para vocês os elementos relacionados às emoções segundo a medicina tradicional chinesa. Então, na medicina chinesa, na acupuntura, nós trabalhamos com 5 elementos. Nós temos a terra, a madeira, o metal, o fogo e a água. Esses 5 elementos, eles representam o que constitui o nosso planeta e o que constitui o nosso corpo. Porque nós temos, pela medicina chinesa, meridianos de cada um desses elementos. E nós trabalhamos para o equilíbrio desses meridianos através do agulhamento da acupuntura. Então, iniciando os 5 elementos, nós temos o elemento terra. O elemento terra é relacionado ao meridiano do baço, meridiano de acupuntura do baço. O baço, no plano físico, ele tem relação com os músculos, com as dores musculares, e no plano emocional, que sempre na medicina chinesa nós temos esses dois contrapontos, no emocional, ele é responsável pela inteligência, pela cognição, pela clareza mental, pela capacidade de aprendizado e pela ansiedade. E aí vocês podem pensar, bom, mas a ansiedade então é o polo negativo da emoção. Não. Na medicina chinesa sempre também nós temos que fazer essa leitura, porque a ansiedade, colocada da maneira certa, ela é positiva. Por quê? Nós temos que ter ansiedade para não ficarmos estagnados. Nós temos que ter ansiedade porque se eu vou concorrer, se eu vou fazer um concurso, eu preciso estudar e a ansiedade de passar ou não vai me fazer desempenhar melhor. Se eu, por exemplo, estou concorrendo a uma vaga de emprego, o anormal seria eu não sentir ansiedade frente àquilo que vai poder acontecer, eu conseguir ou não aquela vaga. Então, nesse propósito, a ansiedade ela tem um lado positivo. Quando é que ela se torna negativa? Quando é aquele paciente que, pela ansiedade, ele não dorme, ele gera fobia, gera síndrome do pânico, por exemplo, ou é um paciente que começa com pensamentos obsessivos, que, porque aquele emprego, porque eu preciso daquele emprego, porque eu quero aquele emprego, e ele não consegue sair desse ciclo
de pensamentos obsessivos relacionados a alguma coisa que ele está esperando. Então, a ansiedade pode gerar, além dos pensamentos obsessivos, uma compulsão, como por exemplo, estou ansioso demais, vou comer. Continuo ansioso, vou comer mais. E assim, isso gerando um lado negativo, extremamente negativo da ansiedade. Então, um pouco de ansiedade é bom e necessário, muita ansiedade vai nos levar a prejuízos. Então, como é que na acupuntura nós mediamos, equilibramos essas energias? Através do agulhamento de pontos do meridiano do baço. Utilizamos baço 6, baço 3, baço 4. Então, colocamos as agulhinhas ali, fazemos um movimento e o paciente fica com essas agulhas. Colocamos algumas outras também para modular, equilibrar essas energias e o paciente se sente melhor, passa a equilibrar essa energia do elemento terra, então, que tem a ver com o meridiano do baço. Falando do elemento metal, lembrando que essa analogia é referente ao planeta Terra, ao planeta que nós vivemos, com todos os elementos, e ao nosso corpo, trazido então por essa leitura da medicina chinesa. O metal, ele tem relação com o meridiano do pulmão. O pulmão, no físico, ele responde por doenças respiratórias, pelos órgãos respiratórios, pela pele, e no emocional, a emoção do pulmão é a tristeza, a introspecção. Então, é aquele paciente, aquela pessoa que está mais reflexiva a respeito da sua vida, que passou por uma situação difícil e está pensando sobre isso, está ensimesmada, está triste. E essa emoção, ela é uma emoção negativa ou é uma emoção positiva? Que é o questionamento que as pessoas fazem. A tristeza, ela pode ser positiva. Porque no momento, por exemplo, de um luto, em que a pessoa perde alguém querido, ou perde um emprego, ou tem uma situação de tragédia na sua vida, seria anormal ela não responder com a tristeza. Ela dizer assim, não, tudo vai ficar bem, eu vou passar por isso, e não que esse pensamento seja negativo, mas ela não se entristecer, não se voltar para si mesmo e elaborar aquele sentimento, isso é patológico. Porque lá na frente, essa pessoa vai ter uma lacuna de queria ter vivido aquele momento na intensidade certa e ela passou por cima daquilo ali. Então a tristeza, a reflexão, ela é importante em alguns momentos da nossa vida. Quando que essa energia, quando que esse elemento ele se torna negativo? Quando o paciente acaba caindo, então, em uma situação de depressão, de melancolia por muito tempo, é um paciente que ele não consegue sair daquela situação, não consegue virar a página, como a gente diz, ele vive aquele momento de tristeza, ele vive aquele luto, só que ele não sai daquele momento. Até uma vez, certo momento, eu li num livro que o luto, ele é uma estrada que deve ser caminhada. Então, por exemplo, falando da tristeza do luto, deve-se caminhar na estrada do luto e não se sentar na estrada do luto. A gente não deve permanecer eternamente na tristeza. A gente deve fazer a vida evoluir e sair daquele momento com o aprendizado que a emoção nos trouxe. Então, a tristeza também tem positivo e negativo. Falando do elemento água, o elemento água, ele tem a correlação com o meridiano do rim. Então, na medicina chinesa, nos pontos de acupuntura, nós utilizamos meridiano do rim para tratamento de disfunções do elemento água. E o elemento água, ele está relacionado no físico, né? O meridiano do rim, ele tem relação com ossos e articulações. E no emocional, ele tem uma relação com o medo e a insegurança. Então, medo e insegurança. Será que o medo ele pode ter um fator positivo? Nós vemos que sim. Por quê? Se nós não tivermos medo e sairmos à noite sozinhos, no meio da madrugada, num local desconhecido e com pouca circulação de pessoas, e não tivermos medo, nós podemos ser assaltados, sofrermos alguma agressão. Se nós não tivéssemos medo lá na época dos primórdios da existência dos humanos, na época das cavernas, nós não tivéssemos medo dos animais ferozes, nós não preservaríamos a nossa espécie. Então, esse medo relacionado ao autocuidado, à autopreservação, ele é positivo.
Quando é que ele se torna negativo? É quando o medo nos paralisa. Quando o medo de enfrentarmos uma situação, falarmos em público, por exemplo, quando o medo de vencermos algum obstáculo na nossa vida, ele nos paralisar, aí sim, nós podemos ter também, assim como eu falei anteriormente da ansiedade, nós podemos entrar em pânico e não evoluirmos. Então, o medo, ele tem a sua polaridade positiva e tem a sua polaridade negativa, como todos os outros sentimentos, como todas as emoções. E como é que nós tratamos esse medo que gera insegurança, que gera desequilíbrio, que não ajuda essa pessoa a evoluir? Utilizando pontos no meridiano do rim. São pontos como, por exemplo, o rim 3, que é um ponto que fortalece bastante a energia do rim e faz com que essa pessoa faça, então, os movimentos necessários para vencer esse medo e essa insegurança. Ao elemento fogo, o meridiano associado é o meridiano do, vou fazer um desenho aqui, o meridiano do coração. O meridiano do coração, no emocional, ele tem a ver com a alegria e com a capacidade de comunicação. Então, pessoas que falam bem em público, pessoas que conseguem ter o dom da oratória, como nós dizemos, são pessoas que têm uma energia do meridiano do coração bem equilibrada, que está fluindo bem. E também pessoas que têm uma energia equilibrada no meridiano do coração são pessoas mais alegres. A alegria e a oratória são coisas muito boas, então é uma energia boa, não existe uma polaridade negativa nessa energia. Existe sim. Quando a pessoa, por exemplo, que não deixa os outros falarem, nós conhecemos, né, pessoas que começam a falar e não deixam os outros falarem, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. É uma pessoa que se manifesta com sintomas de mania, como, por exemplo, nos episódios maníaco-depressivos, quando a pessoa está maníaca, ela está eufórica, ela gasta demais, ela come demais, ela ri demais. Então, nós conseguimos observar um comportamento inapropriado. Então, é aquela pessoa que é demais, muito intensa em tudo que faz e sempre. Então, nós vemos assim, opa, essa emoção, ela está exacerbada. Essa pessoa, ela fala muito. Tudo é ela que faz, tudo ela faz melhor, tudo é com ela, pode deixar com ela. Então, nesse caso, a alegria, ela é inapropriada e é inconveniente. Então, mesmo sendo um sentimento bom, a alegria, por exemplo, que não deixa o sintoma de melancolia e de tristeza se manifestar. Não, morreu alguém da minha família, mas eu estou super alegre, estou bem. É inapropriado, é inadequado. Então, para equilibrar essa energia do meridiano do coração do elemento fogo, nós utilizamos pontos do coração. Coração 3, que fica aqui na prega do cotovelo, coração 7, que é um ponto que fica na prega do punho, para equilibrar, baixar essa mania. E também podemos utilizar no caso de pacientes muito tristes, muito melancólicos por conta do meridiano do pulmão, nós utilizamos ponto do coração para elevar um pouquinho essa alegria, a autoestima dessas pessoas. Ainda, por fim, elemento madeira, meridiano do fígado. O meridiano do fígado, no físico, ele tem a ver com tratamento de tendões. Tendões, tendinites, tendinopatias. E no emocional, ele é um dos mais conhecidos. No emocional, ele tem relação com um sentimento que é a raiva. O fígado, então, é diretamente ligado à raiva. E a raiva, por sua vez, ela pode ser positiva? Pode, porque muitas vezes pessoas que não têm nenhuma pitada, nenhum tempero de raiva, são pessoas que não dão limites para as situações, são pessoas que não têm muita autoconfiança, são pessoas que não mudam uma situação que está inconveniente para elas acabam assim, deixa para lá. Então, a raiva ela serve para mudar situações, ela serve para dar mais autoconfiança para a pessoa e estabelecer limites com relação até onde as outras pessoas podem ir comigo, digamos assim. Porém, na sua polaridade negativa, a raiva tem a ver com irritabilidade, com comportamentos explosivos, com aquelas pessoas que dizem que o meu pavio é muito curto, ou eu nem tenho pavio, ou eu não levo desaforo para casa. Então, são pessoas que explodem muitas vezes com a mínima coisa, são pessoas muitas vezes socialmente intratáveis. Então, mais uma vez aqui, pode haver a necessidade de equilibrar, porque a emoção é boa, a questão é o uso que a gente faz e a intensidade que a gente leva
a polaridade que a gente leva para essa emoção. Pode ser necessário, então, a utilização do meridiano, de pontos do meridiano do fígado. O ponto mais utilizado no meridiano do fígado para tratamento desses sintomas emocionais é o ponto fígado 3. O fígado 2 é para aqueles pacientes assim que a gente pergunta, tá muito irritada? E o paciente diz assim, eu não consigo nem falar com meus filhos, não consigo nem falar com eles que eu já saio gritando. Aí a gente utiliza um fígado 2. E isso é muito frequente no consultório. Isso é o dia a dia. Quando a gente vai investigar a respeito de uma emoção, a gente vai investigar, por exemplo, um paciente que tem fibromialgia, que tem muita dor no corpo, que tem muita tensão cervical, que tem muita dor de cabeça, a gente vai perguntar, questionar sobre as questões emocionais e isso aparece invariavelmente. Invariavelmente a gente consegue relacionar. É um paciente, o baço ele tem outros aspectos, por exemplo, apetite, é um paciente que come demais, é um paciente muito ansioso, é um paciente preocupado, que tem dificuldade de perder peso, a gente sabe que tem que equilibrar a meridiano do baço. É um paciente que vive melancólico, que vive triste, vive suspiroso, tratar o meridiano do fígado, associado ou não a outras dores que são comuns de chegarem até o consultório para tratamento. Então, espero que vocês possam se beneficiar. É claro que muitas emoções precisam ser tratadas com psicoterapia, com atendimento psiquiátrico, com o uso de medicamentos, mas quando esse desequilíbrio ele é inicial, nós conseguimos equilibrar esses movimentos, essas energias yin e yang através dos pontos de acupuntura sem efeitos adversos e com o paciente tendo uma resposta rápida e satisfatória. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço.